Fala pessoal, tudo bem? Tudo bacana com vocês? Espero que sim. Um forte abraço a todos vocês que me seguem aí, que me acompanham aí através aqui do canal do YouTube, né? Eu aqui na oficina, do lado de cá, obviamente, e vocês aí do outro lado aí, no conforto, né? Seja em qual lugar for, mas eu sei que você tá no conforto aí, não tá não? Um abraço para você. Vamos lá, vamos para mais um vídeo aí hoje? Vamos para mais um vídeo. Bom, pessoal, aconteceu que agora há pouco eu fui fazer uma refeiçãozinha aí básica, padrão, e lá a pessoa me perguntou o que eu fazia, né? Com o que eu trabalhava. Apesar de já ter ido lá mais de uma vez, né? Aliás, foi a segunda vez lá, na verdade. A primeira vez eu acredito ter falado para ele, mas ele não deve ter gravado. E aí ele me perguntou assim, o que você faz mesmo? Eu falei, eu sou mecânico de carro, né? Reparador automotivo. Ele, pô, cara, legal, eu tô com um problema no meu carro, que o meu carro, quando eu vou andar com ele, eu acelero ele dá umas falhas, aí eu mudo de marcha, aí ele dá uma melhorada, ele perde força, tal. Eu falei, nossa, tá com um problema aí. Eu perguntei pra ele, né? Aquelas perguntas básicas, né, que poucas pessoas fazem, tá bom? Você que é reparador novo aí, que está entrando na área, tá? Essa é uma dica que eu dou, que talvez você possa já ter visto ou já ter ouvido em algum lugar aí, por aí, tá bom? Em alguma palestra técnica, em alguma escola técnica, tá bom? Então aqui vai uma orientação do Max para você, dica aí, até para quem também já trabalha há um certo tempo, mas o pessoal que é mais novo aí na reparação pode usar desse recurso. E que recurso é esse aí que eu posso passar para vocês? Converse com a pessoa e identifique ali, né? Como que é o uso do carro, quanto tempo tem, qual é a quilometragem, se ele é o primeiro, segundo, terceiro ou 20º dono. Então essas perguntas elas são fundamentais, tá bom, pessoal? E aí eu fiz a pergunta para ele, então ele me respondeu que ele estava com um carro que estava com mais de 300 mil quilômetros rodados, e é um carro que tem 25 anos de uso, ou seja, é um carro ano 2000 com 25 anos de uso, ok? E aí ele seguiu, né, querendo passar mais problemas do carro, e aí eu cortei ele. Cortei ele por qual motivo? Aí deixa eu virar a câmera aqui, agora que eu acho que fica melhor. Eu cortei ele, pessoal, porque eu posso usar o exemplo aqui, ó, desses veículos antigos que eu tenho aqui, ó, tá? Muitos deles são antigos, né? E aí, o que acontece? Eu fiz uma pergunta para ele, eu falei para ele assim, você tem eletrodoméstico antigo na sua casa? Perguntei para ele, né? Falei para ele assim, você tem eletrodoméstico antigo na sua casa? Aí ele falou assim, não tenho eletrodoméstico antigo. Eu falei, não tem nenhum? Não tem um liquidificador antigo que tem 25 anos? Não. Um ferro de passar que tem 25 anos? Não. Um ventilador? Não. Puxa, você não tem uma televisão antiga que tem 25 anos aí? Não, também não tenho. Aí eu perguntei para ele, você tem, deixa eu ver aqui, uma geladeira que tem 25 anos de uso aí? Não tenho uma geladeira com 25 anos de uso. Eu falei, poxa vida, você não tem nada, um fogão com 25 anos de uso, né? Não tenho fogão com 25 anos de uso. Aí eu fiz uma pergunta para ele, por que você não tem nenhum eletrodoméstico na sua casa com 25 anos de uso? E ele, obviamente, respondeu assim como vocês, né? Porque não tem como fazer manutenção, não tem peça, não compensa, é muito velho. Eu falei, tá. Mas você tem um carro que tem 25 anos de uso. Aí ele ficou pensando, tal. Eu falei, interessante. Então o carro que tem 25 anos de uso, você pode ter, é possível. Agora, um eletrodoméstico com 25 anos de uso, dentro de casa, nem pensar. E aí ele achou interessante, assim, a minha colocação, né, pessoal? Ele achou super interessante, assim. E aí eu fui mais além, né? Eu cheguei para ele e falei assim,
Vamos dizer que você tem uma casa que ela tem aproximadamente aí uns 40 a 60 anos de uso aí, tá? Da fabricação, né? Essa casa foi construída entre 40 e 60 anos já, então a casa tá lá, mas você vem tendo alguns problemas na parte elétrica da casa, onde está se tendo queimas de eletrodomésticos, né? Por às vezes alguns curtos-circuitos, queda no disjuntor ali, né, que nem é disjuntor, é aquele fusível antigo, aquele que, sabe, aquele de louça. Você está tendo um alto consumo de energia elétrica, que você está desesperado aí com esse alto consumo. E aí você faz o que? Você chama uma pessoa, o que que você faz? Ah, preciso chamar alguém para olhar ali o que está acontecendo na casa. Falei, então, e aí a pessoa especializada, ela vai olhar, ela vai falar o que para você? Ah, vai falar que tem que trocar toda a fiação da casa, que não tem mais jeito. Tem que trocar a parte elétrica da casa inteira. Ah, tem que trocar a parte elétrica da casa inteira? Ah, interessante. Não dá para remediar ali, trocar uma tomada, trocar uma parte do fio? Isso aí já foi feito, mas não adianta. Tem que trocar a parte elétrica da casa inteira. Ah, interessante. Então tem que trocar a parte elétrica. Mas por quê? Aí ele disse que não sabia o motivo, né? Aí eu falei para ele, se você estudar um pouco como que é a estrutura de um fio, né, o fio rígido que se usava antigamente para os fios flexíveis hoje que a gente tem, estudar as estruturas, né, do cobre, você vai compreender o porquê precisa substituir a fiação da casa. Então a fiação tem ali seus 40 anos de uso, 50 anos de uso, não tem mais o que fazer. E eu disse para ele, pessoal, que isso vale também para o carro, tá? A parte elétrica, eletrônica de um veículo, ela fica envelhecida, ela fica velha, ela se deteriora com o tempo. Não há o que se fazer a não ser trocar toda a parte elétrica e eletrônica de um veículo, ok? Então eu disse a ele que um rolamento, ele é possível, troca fácil, né? Uma peça mecânica, e ele roda muito tempo. Ele roda 200, 300, 500 mil km, vai depender muito aí da construção do rolamento. Um virabrequim, a mesma coisa, né? O virabrequim roda mais de 100 anos. Se você tiver todo um cuidado, você nunca vai estragar uma peça dessa, embora ele sofra desgastes. Mas já é muito diferente, pessoal, uma parte elétrica. E aí eu passei para ele, eu falei, lá na parte do motor, você tem fiação elétrica? Você tem parte elétrica? Ah, tem. O motor, quando ele está funcionando, ele tem uma tendência a trabalhar numa temperatura elevada, alta? O motor trabalha quente. Então você está expondo toda uma parte elétrica ali, um conjunto de peças, a temperaturas altas. Então você vai ter o quê? Um ressecamento. Você vai ter uma destruição natural por uso da peça. Não tem o que ser feito, ok? E aí eu fui mais além para ele também. Eu falei para ele, imagina que você pode ter um risco de incêndio nessa parte elétrica. Imagina a tua linha de combustível, né? Toda a linha de combustível, o tanque de combustível, as mangueiras, toda a parte que trabalha com combustível, ela está com 25 anos de uso. Ou seja, você está correndo risco pela idade do teu veículo e pela quilometragem. Não tem o que ser feito, ok? Então eu expliquei isso para ele. O que vai acontecer com o teu carro é que vai chegar uma hora que vai ser inviabilizado qualquer tipo de manutenção por questões técnicas e de segurança. Então, oficinas modernas, oficinas de grandes centros urbanos, onde o reparador ele sabe dos riscos e tem as informações, ele dificilmente vai pegar esses tipos de veículo para fazer manutenção. Então fica isso aí normalmente para outros tipos de reparadores e oficinas que não têm tanta informação ou não se preocupam tanto com isso, ok? Não tem o entendimento de toda essa responsabilidade e não entende que pode haver, né, inclusive uma punição
para quem faz manutenção em veículos que coloquem em risco a vida de outras pessoas, tá? Então, se você procurar estudar um pouco mais sobre o assunto, e é isso aí eu digo para você, né? E eu também estava falando para ele, né? Estudar um pouco mais sobre o assunto, você vai ter uma compreensão de que não vale a pena o risco, né? Não só pela parte financeira, obviamente, mas também o risco todo que é colocado aí as pessoas que usam, né? E que estão próximas a esses veículos que vão ficando antigos, né? Vão ficando mais velhos. Então eu passei essa informação para ele, né, no momento que eu fui ali me alimentar, que eu fui comer ali, né, tive um bate-papo com ele, e aí eu fiz ele pensar um pouquinho ali a respeito do que estava acontecendo com o carro dele, né, porque a ideia dele é resolver uma falha e um problema e continuar com o veículo, né, mas para minha surpresa foi muito legal, porque a partir do momento que ele teve a informação e foi conscientizado de toda uma questão, ele já começou a pensar um pouco diferente. Eu fiz ele pensar. E isso é legal, tá bom, pessoal? Então, se tem alguma coisa aqui que eu faço que é muito útil, é fazer as pessoas pensarem muito a respeito daquilo que se tem e daquilo que se propõe a fazer. Tá bom, pessoal? Então, fica uma dica do Max aí. Um grande abraço a todos vocês que me acompanham e que me seguem aqui no YouTube. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.